brasileiro pode deixar de ser obrigado a comparecer às urnas a cada eleição e só votar se estiver realmente interessado em participar do processo político-eleitoral. A adoção do voto facultativo é uma das medidas propostas pelo grupo da reforma política. Tornar o voto opcional poderia fazer com que o eleitor participasse de maneira mais consciente, de acordo com os defensores da mudança. Mas para quem é contrário a essa ideia, o eleitorado brasileiro ainda não teria maturidade suficiente para que fosse extinta a obrigatoriedade. Para discutir esse assunto, o Brasil em Debate recebe hoje os deputados Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, autor de uma proposta de emenda à Constituição que torna o voto facultativo, e Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, favorável ao voto obrigatório. Eu sou Fabiana Mello e este programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Bom, deputados, obrigada pela presença aqui no estúdio. E eu gostaria de inicialmente perguntar ao deputado Nilson Leitão, que propõe, então, o fim do voto obrigatório, que pontos positivos teria essa adoção do voto facultativo para o sistema político brasileiro? Quais são as vantagens? Eu acredito que o voto não é um dever, é um direito, né? E aí tem que ter o livre-arbítrio da pessoa que deve. E muitos países do mundo, aliás, a grande maioria dos países já optaram pelo voto facultativo. Uma minoria é voto obrigatório, não chega a 25 países num ambiente de mais de 200 países no mundo todo. Então eu acredito que isso é uma evolução. A questão da maturidade vai se adquirir justamente por isso. Hoje, por exemplo, mais de 20% ou chega a 30% em algumas regiões de pessoas que não vão votar ou anulam seus votos, né? Através de todos os instrumentos que tem aí da democracia. Então, praticamente 30% acaba não votando. O que pode ampliar com isso no primeiro momento, talvez seja 10%, 12%. Um outro argumento favorável a isso é que se existe a facilidade da compra do voto com o voto obrigatório, também existe a compra do voto com o voto facultativo, é óbvio, pode ser que tenha isso. Porém, no voto facultativo, eu acho que seria um pouco mais transparente. A pessoa não estaria obrigada a ir. Seria mais fácil até da fiscalização, dessa comercialização que existe. Eu acho que o voto facultativo foi um bom ensinamento dos países que já alcançaram a democracia, pelo menos próximo aí da excelência, e que o país precisa caminhar para isso, precisa ser ousado algumas atitudes que precisam ser tomadas em relação a isso. Um país que às vezes não adianta copiar de outro, mas precisa avançar naquilo que dá certo em outros países. A Colômbia optou pelo voto facultativo e com certeza não quer voltar atrás. Deputado Chico Alencar, por que não adotar nesse momento? Não seria para 2014, porque não há mais tempo, então qualquer mudança no sistema eleitoral agora só seria válida para 2016, de 2016 em diante. Por que não adotar o voto facultativo? Na verdade, essa é uma belíssima discussão importante. Até compareço aqui para ver se o Nilson Leitão também consegue me convencer de que realmente o melhor para o país é o voto voluntário. Eu confesso que já oscilei. Hoje eu continuo entendendo que o voto como dever, eu entendo que é um direito e que é um dever. Direito duramente conquistado no Brasil. Aliás, na história do mundo, saudoso cientista político Carlos Nelson Coutinho, falecido ano passado, meu amigo pessoal até, de saudosa lembrança, ele fez um estudo muito interessante sobre a luta pelo sufrágio universal na Inglaterra, lá no século XVIII, XVII, e viu que os poderes aristocráticos tinham mais incômodo e combatiam e reprimiam mais a luta pelo voto, pelo sufrágio universal, do que pela redução da jornada de trabalho, por alguns direitos trabalhistas, porque o voto é uma baita conquista, claro, que nos permite estar até nesse programa aqui, ninguém está questionando o parlamento, está querendo melhorar a qualidade da representação política também nos executivos. Mas eu entendo que sem isso ser precedido de um belíssimo debate nacional, quem sabe a obrigatoriedade de um plebiscito para decidir se o voto vai ser voluntário ou obrigatório, e tem a impressão que o voto voluntário venceria o voto facultativo, fosse melhor para a gente criar uma cultura política da importância de se votar. Porque, além dos 30% que você falou, de fato, que existem em cada pleito, entre aqueles que se abstêm, não comparecem. Que você paga você justifica, não tem problema algum,
ou se quer se justificar, depois pagam uma multa irrisória. Aqueles que votam nulo em branco têm o voto voluntário já no Brasil, para os jovens entre 16 e 18 anos e para os idosos a partir de 70 anos. Então a gente está muito próximo disso. Eu entendo que devemos ainda reiterar a ideia do voto como um dever. Claro, o voto consciente, o voto que sabe como está sendo dado, o voto sem manipulação e sem cabresto. Há essa ilusão que você já tocou aqui de maneira muito correta, como de hábito, de que, não, com o voto voluntário, com o voto facultativo, não vai ninguém mais ser manipulado, não vai ter voto de cabresto. Vai sim, pode ficar um pouquinho mais caro, né? Mas vai continuar existindo. Eu queria levantar uma questão para o senhor, deputado Chico Alencar, na questão, inclusive, proporcional, no sistema proporcional, que é o chamado voto de protesto, muitas vezes, que é apontado, e que no sistema proporcional acaba gerando algumas distorções. Perguntar para o senhor se o senhor não acha que com o voto obrigatório cria-se esse risco também. Não, eu acho que é uma situação delicada, não é uma questão de princípio, né? A gente tem que pensar o que é melhor para qualificar mais a representação, o que é melhor para dar mais substantividade à democracia brasileira. O voto compulsório, obrigatório, ele traz muitos riscos da pessoa que não valoriza aquilo, só vê como obrigação. O domingo, dia de votar, é um dia chato. Nós outros vivemos esse dia com emoção, e não apenas, eu sempre vivi isso, não apenas como candidato, já votei em mim várias vezes, confesso aqui, abro o segredo do voto, e sempre votei naquela proposta, projeto, partido e pessoa que eu considerava melhor e tal. Sempre fiz isso, sempre foi muito emocionante. Eu venho de uma geração que lutou muito pelo voto. Antigamente a gente dava até a vida, vários da minha geração morreram, foram presos, torturados, porque queriam eleições livres no Brasil. Mas aí que eu acho um avanço. Eu acho que a luta de vocês, que eu não vivi, né, a minha geração é um pouco mais recente, mas essa luta da democracia, eu acho que ela se consolida a partir daí. Algumas coisas que o Brasil copiou e não entendeu, às vezes, que a nossa cultura é diferente de outros países, e por isso que, às vezes, o resultado não é o mesmo de outros países, quando se busca o mesmo modelo, a mesma fórmula. Eu acredito que o voto facultativo é exatamente por esse momento que nós estamos vivendo, um período ainda, onde a nossa democracia não é de fato uma democracia que nós gostaríamos que fosse. Todos nós sentimos isso. Eu acho que tanto quem é oposição, quem é governo, quem é mais à esquerda, quem é mais à direita, quem é centro, todo mundo espera, no fundo, uma democracia mais consolidada. A democracia é daquela, onde o executivo cumpre o seu papel de fato, o judiciário cumpre o seu papel de fato, né, o Congresso Nacional, o Legislativo cumpre o seu papel de fato, e que não está havendo, nenhum dos três cumpre o seu papel de fato. Né, acaba devendo tudo isso. Então eu acredito que um dos passos dando esse voto facultativo, exatamente da resposta que a população espera, até da falta de credibilidade que essa falta de democracia consolidada. Mas justamente nesse ponto, deputado Nilson Leitão, justamente nesse ponto da falta de credibilidade, levando-se em consideração as manifestações de junho, as pesquisas de opinião realizadas, que trouxeram informação de que 30% aproximadamente dos manifestantes não acreditavam no sistema político, não se viam no sistema político, não queriam participar da atividade política, né? Ao tornar o voto facultativo, isso iria contribuir para um aumento da credibilidade no sistema, ou iria contribuir para que eles se sentissem mais destacados ainda do processo? Eu acredito que valoriza o eleitor a partir daí. O eleitor hoje se sente o seguinte: ele se sente lá no seu inconsciente ludibriado, enganado, ele não está satisfeito com o serviço público e, ao mesmo tempo, é obrigado lá e votar. Então, aquele que acredita, que ainda tem esperança, tem expectativa, aquele que deseja um Brasil melhor, ele vai votar. Ele vai votar que ele sabe que é um instrumento para melhorar o Brasil. Aquele outro que não se envolve tanto, que vai lá na marra, vai lá desacreditado, vota em qualquer um, espera decidir na esquina da urna quem vai votar, ou na própria boca da urna quem vai votar, vai perguntar para o seu compadre, o seu amigo, ou para o seu patrão, ou para sua mãe, aquele que não sabe quem vai votar, ele vota por votar. Esses, com certeza, ele começa a amadurecer um pouco mais o seu voto, que é a grande parte da sociedade. Uma grande parte. Eu acredito que aquele que vota consciente não chega a 50%.
Não chega a 50%. A grande parte está alheia. O que tem de novidade nesses movimentos? Que a juventude passou a se interessar. Os movimentos começaram a acontecer e começou também uma luta por assuntos das suas profissões, mas individualizadas. A se interessar por se manifestar, mas não necessariamente por participar do processo político porque eleitoral. Não acredita. Pelo contrário, participou dizendo, não acredito no fora processo. todos, não me representam. É isso. Mas, ô Nilson, um detalhe interessante, essa discussão é fascinante. Nós vivemos tempos no mundo inteiro de muito individualismo. Nós somos induzidos, todos nós, as nossas crianças, os nossos jovens, somos massacrados com uma propaganda do caminho individual da vida, do sucesso particular, do American Way of Life, do hiperindividualismo, do egoísmo em doses industriais. Eu me indago se o voto facultativo não se inscreve nessa cultura do individualismo. Olha, sobre a sociedade e os seus destinos, sobre o que diz respeito ao interesse público e ao bem comum, você participa se quiser. Você se toca se desejar, porque o que conta é o seu umbigo, é a sua vida individual. Esse é um aspecto. O voto obrigatório, ele diz que o voto é um dever do cidadão, assim como pagar impostos. É claro que você pode se insurgir, reclamar que o IPTU de São Paulo aumentou muito e de qualquer outro lugar, fazer a boa disputa, cobrar lá dos vereadores, pode chegar no limite até a desobediência civil. Eu conheço gente que fala assim, eu não vou votar. Depois eu justifico, ou mesmo pago multa, mas não vou votar. Tem gente que viaja para não votar. Exatamente, né? Viaja. Eu vou votar em branco, ou vou anular, porque eu não gosto desse sistema político, ninguém me representa. Existem esses mecanismos. Mas uma vez conversando com o ex-senador Saturnino Braga, que é uma figura da maior dignidade, ele falou assim, olha, é evidente que o voto voluntário, ele é mais interessante, ele é mais fascinante, ele cobra mais a consciência política de cada pessoa. Eu quero argumentar. Mas no nosso povo, que tem 4 séculos de escravidão, de uma escolaridade ainda muito precária, de pouca informação, será que a obrigatoriedade do voto não tem a virtude de, pelo menos naquele período da campanha, a pessoa totalmente alheia? E para quem domina o sistema político, é interessante que todo mundo fique alienado, né? Porque eles continuam sem ser questionados nunca. Será que não é um momento em que a pessoa única na vida, eu tenho que votar, tem que cumprir aquela minha obrigação, aí se interessa minimamente? A gente vai continuar essa discussão dentro de alguns minutos, deputados.